Estamos em plena novena dos Sagrados Corações, já vivendo essa realidade tão bonita da festa do Sagrado Coração de Jesus. Acabamos de celebrar, antes de ontem, quinta-feira, a festa de Corpus Christi. Assim nos ensina a nossa Mãe Igreja que, depois de passar a festa de Corpus Christi, na outra semana, sexta-feira, é a festa do Sagrado Coração de Jesus. E hoje, sábado, neste cerco tão bonito que estamos vivendo, hoje tendo a presença do Rondinelli em nosso meio, nosso santuário, logo mais às 15 horas e às 19h30, com o nosso querido Padre Divino, que está pregando para nós esse cerco de Jericó, nós temos a grande alegria, não poderia ser diferente, de amanhecer este sábado com a presença do Rondinelli em nosso meio, aqui também no nosso Sagrada Cast. Bem-vindo, Rondinelli. Obrigado, Padre. Obrigado a todos que estão nos assistindo, ou às vezes ouvindo, né? Talvez a pessoa ligue o celular e vá escutando esse podcast no seu trabalho ou com seus amigos. Obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui, partilhar com o senhor, partilhar com o Padre Cássio esse momento aqui de espiritualidade e de catequese. O Rondinelli já adiantou, acho que ele adiantou porque ele está meio cismado, no meio de dois padres. Olha aqui, gente, hoje dá uma dupla, o gordo e o magro. Seja bem-vindo, Padre Cássio. Obrigado, Padre, uma alegria, né, poder estar aqui hoje partilhando, né, com vocês dessa riqueza, né, que aproximando já da festa do Sagrado Coração de Jesus, mergulharmos nesse oceano, né, de amor que é o coração de Jesus. Nosso querido Padre Cássio é o moderador da comunidade Nova Aliança, que está presente aqui em nossa arquidiocese, na paróquia de São Cristóvão, na nossa tão querida e amada Medalha Milagrosa, que muitos anos caminhou conosco no Santuário Basílica Sagrada Família. E o Padre Cássio mora na cidade de Anápolis, onde também, ultimamente, está morando o nosso querido Rondinelli. E ele teve a graça de prefaciar esse livro do Rondinelli, Promessas, que é o livro que nós estamos aí durante toda a semana falando, insistindo, olhando para Jesus no seu Sagrado Coração, porque Jesus disse aos sacerdotes que forem devotos ao Sagrado Coração de Jesus, vai chegar aos corações endurecidos. Então, se o seu coração está duro e você ainda não se abriu para o coração de Jesus, Padre Rodrigo, Padre Cássio e toda essa multidão, com a marreta na mão e com, como é que chama aquele negócio lá que... Formão? Não é tipo um formão, mas para pedra tem um outro nome. Finca? É tipo finca também. Tá saindo, mas não sai o nome certo, né? Nós vamos aí, dentro do seu coração, tocando o seu coração, para a gente poder te ajudar a se abrir ao Sagrado Coração. Tem dito uma coisa, Padre Cássio, muito interessante. Se nós soubéssemos o que a nossa fé nos faz, se nós soubéssemos a riqueza que a igreja nos traz, todas essas doenças psicossomáticas, depressão, angústia, sofrimento, vazio, vontade de morrer, falta de sentido da vida e tantas outras coisas mais, eu chego até a dizer uma palavra que não pode se dizer, não precisaríamos de remédio. Porque Deus tem tudo tão perfeito, né? Ao prefaciar esse livro, ao ajudar o Rondinelli nesse momento da sua história, a transmitir para a sociedade, para o mundo, e conquistando os corações dos irmãos para as promessas do coração de Jesus, qual foram os seus sentimentos? Então, Padre, quando eu, né, recebi o convite, né, do Rondinelli para poder fazer o prefácio, eu fui rezar e me veio muito no coração a memória, né, de algumas pessoas que marcaram a minha vida. Né? A primeira delas, a minha avó, né, eu falo disso no início do livro, né, da lembrança de sempre ver minha avó sentada ali, né, a fita do apostolado da oração, sempre, né, quando estava em casa, né, o devocionário aí do coração de Jesus, o terço na mão, né, o canto, né, das senhoras, né, sempre nas missas ali antes, né, tinha um encontro delas, ver a minha avó, né, a devoção dela ao Sagrado Coração, né, foi formando em mim desde pequeno aquele amor, né, aquela devoção, aquele carinho, né, ao coração de Jesus. E outro sacerdote também que marcou a minha vida, Monsenhor Mário Como, né, pregou meu Anápolis. retiro de ordenação. Foi? De ordenação presbiteral, ele e o Padre Eli. Padre Eli. Os dois pregaram. Ainda estava construindo o seminário, isso tem o quê? 18 anos. Então, os dois pregaram meu retiro de ordenação
E ele me deu muitas coisas do padre Eduardo Popper, nunca esqueci. Sim. Ele falava muito do padre Eduardo Popper. E assim, Monsenhor Mário, ele ia celebrar sempre na comunidade Nova Aliança, às sextas-feiras, a missa do amor infinito. E ele sempre meditava com a gente na Santa Missa, né, o livrinho Santa Margarida Maria Lacoque, né, e aquele sacerdote santo, né, se eu conhecer um homem de Deus e vendo, né, o amor dele, né, ao coração de Jesus, aquele me encantava, né, desde pequeno era coroinha dele, e sempre se ia confessar com ele, sempre tinha uma palavra do coração de Jesus, né, e ver aquele homem santo e a devoção dele ao coração de Jesus foi o que me motivou também, né, antes da minha ordenação, né, eu fiz os 5 sábados de Nossa Senhora e as 9 sexta-feira do Coração de Jesus. Terminou um mês exato da minha ordenação, né? E nesse período também, né, um padre, né, o padre Volner, me deu o livro Santa Margarida de Lacoque, que era do Monsenhor Mário, que deu para ele e ele passou para mim, né? E hoje esse livro fica lá junto com, né, o meu oratório, um livro que eu sempre, né, rezo também, que fala muito a nós, né, como sacerdote, né, dessa devoção, desse amor, e quanto isso nos ajuda de fato nessa promessa de alcançar os corações mais duros, né? E realmente a gente vive essa experiência, né, de ver que não é por nós mesmos, é a graça de Deus que alcança, né, as pessoas através de nós, né? A graça de Deus te alcançou, Rondinei, na história da vida? Alcançou, padre. Assim, essa história se repete, né? A maioria das pessoas que eu encontro sobre o livro, quando eu vou conversar, é muito essa história. A senhora, ou a avó, ou a tia, apostolado da oração, a fita, Coração Santo, né? Que o senhor até cita na introdução do livro. Essa música é um hino no Brasil, né? Essa história se repete com as pessoas que têm a devoção ao Sagrado Coração. Vem dessas senhoras. E o interessante da gente pensar é que a devoção ao coração de Jesus é de antes do apostolado. Ela já existia. Com a criação do apostolado, o Papa pediu para que as senhoras e quem participasse do apostolado, junto com a oração pelo Papa, divulgasse a devoção ao coração de Jesus. E isso funcionou, né? Pelo menos na Diocese de Uruaçu, que é onde eu recebi todos os meus sacramentos até agora, essa devoção ao coração de Jesus é muito dessas senhoras. Tem algumas paróquias, como a paróquia de Rialma, por exemplo, tem jovens, os filhos e os netos delas, né, que cantavam, rezavam e ensinavam. E eu fui alcançado também por isso. Como o padre Rodrigo já explicou, na missa de domingo passado, a metrópole na Tinópolis, 30 casas, foi boa aquela, muito boa. Lá também tinha essas senhoras, que rezavam na sexta-feira, que chegavam mais cedo para a missa, que usavam a fita, né, e o escudo, aquele símbolo que tem na fita, né, tem uma escrita. Essas senhoras também mexeram na minha história por causa da fé, não é outra coisa, né? Não é o escudo, não é a fita, mas por causa da fé. O jeito de rezar, o jeito de cantar. Entra na vida da gente, e mesmo que a gente não perceba na infância, está mais envolvido com as brincadeiras, com as coisas de criança, mas aquilo fica, Padre Rodrigo. Quem é o Rondinei? Então, eu tenho hoje 45 anos, sou casado, graças a Deus, casado com a Paula. Apaixonado por essa mulher? Sim, casei dia 1º de maio desse ano, Padre. A história do casamento a gente pula. Quem já conhece o Rondinei já sabe do que o Padre Rodrigo está falando. Sim. Então, assim, eu venho de uma família muito simples, mas de muita fé. Como a maioria de nós, né? A mãe ensinando a fé, né? Minha mãe foi minha primeira catequista. Eu falei isso dia do meu casamento, né? Me ensinou tudo sobre a fé. Respeito aos padres. A gente foi formado pelos claretianos, né? Diocese de Uruaçu foi muito formada pelos claretianos por causa de Dom Prada. E quando os padres iam na nossa casa, era festa para nós, porque minha mãe fazia disco de carne moída. Só tinha disco quando ia padre. Então era festa, né? Quantos filhos? 4, são 3 irmãs, e lá em casa eu peguei o apelido do Kiko, do Chaves. Eu sou o tesouro, não tem jeito. Minhas irmãs me apelidaram assim, sabe? Por conviver o tempo todo em meio a muitas mulheres, né? Sua mãe professora?
Professora. Foi sim. professora do Padre Foi Divino? professora do Padre Divino. O nosso Padre Divino, gente. Sim, sim. Padre Divino foi colega de futebol no campinho, da gente jogar bola junto. Ele é mais da idade da minha irmã mais velha. Não vai me dizer que você torce pro Vila também. Não, não. Graças a Deus, ufa. Essa fé católica eu recebi ali. Os padres claretianos, paróquia Nossa Senhora da Badia de Goianésia, né? A minha mãe, as novenas de Natal, né? Aqueles livrinhos, cânticos, a preparação. Isso ficou guardado. Mas eu não fui muito de igreja no início da minha vida, não, padre. Você se tornou missionário com quantos anos? 27. 27 anos. É. Como foi a sua experiência de conversão? Acampamento de carnaval. O Diocese de Uruaçu tem muito isso com os jovens, né? Aquele acampamento de carnaval que transforma a sua vida. O meu foi em 2001. Eu não queria ir pro acampamento. Mas como eu não tinha dinheiro, minha mãe, muito sábia, né, padre? Falou, não, se você quiser ir pro acampamento de igreja, o dinheiro eu te dou. O da igreja. O da igreja. O carnaval de rua, não. E eu fui na igreja perguntar se no acampamento de carnaval tinha mulher, né, padre Cássio? Que homem custoso. Aí a mulher da igreja, muito sábia, falou, tem umas mulheres bonitas. Aí eu falei, mamãe, eu quero ir pra isso. É pra lá que eu vou. Fui. Não deu certo esse negócio de mulher lá, não. Mudou completamente a minha vida isso. 25, 26, 27 e 28 de fevereiro de 2001. Assim, transformou completamente a minha vida. Quem não ia à missa, por causa do violão, né, padre? Em dezembro desse ano eu estava ordenando padre. 2001. 2001, 31 de dezembro. Não, estou fazendo confusão. 2005, eu estava no seminário. Estava no seminário. Estava no seminário. Eu tinha... Que data que foi? 2001, fevereiro. Nessa data que você fez o seu acampamento de carnaval, eu estava fazendo o retiro de carnaval de admissão do seminário. Eu fiz teologia e filosofia em 4 anos. Eu estudava filosofia e teologia juntos. Eu estudava um curso de manhã e outro curso à tarde. Fazia teologia cedo e filosofia à tarde, porque eu já era assistente social. Em 98 eu entrei para o curso de serviço social. Em 2001, quando eu colei grau, eu já estava no seminário. Então eu fazia a teologia e à tarde eu fazia a filosofia. E foi nessa data que você teve o seu encontro com Deus, sim, que eu estava fazendo o meu retiro de admissão no seminário. Olha aí a providência. Sim. Essas coisas, o coração de Jesus aqui vai nos une, alinhando, né? Ele vai costurando. Nos une. A história da devoção é muito isso, né? Lembro como se fosse hoje, padre, uma pregação sobre família. E na minha história, meu pai teve que sair de casa para trabalhar. Então, meu pai sempre trabalhou com gado, e aí ele teve que tomar conta de uma fazenda grande no interior do Pará. E no momento de oração, assim, sobre família, pai, mãe, né? A gente que tem essa participação dentro da renovação carismática, sabe o tanto que isso mexe com a gente, né? Veio para quem estava conduzindo aquele momento de oração, todo essa falta da presença do pai. Não que o meu pai foi negligente, ele precisou trabalhar. Ele tinha que cuidar. E o patrão levou ele tinha que ir, foi para trabalhar. Mas ficou a falta, tanto minha como das minhas irmãs, né? Aquela saudade do aniversário, aquela saudade do Natal sem o pai, né? E o momento de cura interior foi para isso. Deus conduziu para isso. Sei que não teve muito pai perto porque o pai trabalhava. Eu falei, uai. Sei que o pai não estava na hora da formatura. Eu falei, uai. O pai não estava no Natal, e aí o senhor já viu, né? Esse momento de cura interior mexeu muito comigo. Muito mesmo. Nunca mais fui a mesma pessoa. Nunca mais. Assim, de 2001 para cá, minha vida é a igreja, é atender, é rezar, estudar, claro, né? Música, a convivência com os padres, convivência com alguns que eu conheci como padres e hoje são bispos, Dom Adair José Guimarães, Dom José Francisco, Dom Francisco Agamenilton, tudo eu conheci como padres na Diocese de Uruaçu, hoje são bispos. Transformou mesmo minha vida. Mas o padre Cássio conversava sobre isso ontem. Eu tive um coma alcoólico, por causa que eu bebia muito. Desse encontro de carnaval para cá, padre Rodrigo, nunca mais eu pus nada que contém álcool na minha boca, porque eu não sei beber. Então, quem não sabe não deve beber. Eu não sei. Se eu começar a beber, eu tenho que ficar bêbado. Então, cortei. Nunca mais bebi nada. Graças a Deus.
Onde entra o coração de Jesus na sua história? Quando começa, eu já entendi claramente, e as pessoas que conhecem a realidade da igreja de Uruaçu e conhecem a realidade da cidade de Goianésia, Sim. já sabem disso, que o coração de Jesus ali está estampado. É o pendão da vitória. Até Sim. que nasceu uma paróquia Do Sagrado. do Sagrado Coração de Jesus. Aí que a cidade foi crescendo, Sim. a igreja vai se expandindo, aquilo que era capela se torna paróquia. Perfeito. Hoje, na cidade de Goianésia, tem uma paróquia dedicada ao coração de Jesus. Mas onde que o coração de Jesus, como devoção, alcançado pelo coração de Jesus, nós já entendemos. Mas onde que o coração de Jesus, como devoção, entra na sua história? Como eu disse para o senhor, a devoção ao coração de Jesus tem essa costura. Gertrudes, Margarida Maria, mas o padre Cássio comentava até sobre Santa Faustina, né? Ele tem essas costuras. Meu primeiro grupo de jovens, Sagrado Coração. Uma capela da Paróquia Nossa Senhora da Abadia em Goianésia, num bairro muito simples. Hoje o bairro é muito grande, mas na época era um dos bairros mais pobres da cidade. E o padre claretiano José Maria, que hoje está na casa dos idosos Que claretianos. morou aqui em Goiânia por Morou. muitos anos, aqui na paróquia do Coração de Maria, do Imaculado Coração de Maria. Esse padre foi na minha casa. Falou para mim assim, espanhol, né? O senhor sabe como é que é. Você toca? Eu falei, sim. Vai cantar na igreja? Eu falei, vou. Eu falei, tá bom, vou. Ué. Aí ele olhou para mim e falou assim, a música primeiro é aqui, viu? Depois aqui. Eu falei, tá bom. Não entendi nada, né, padre? Mas E o jeito tudo ao de- mesmo tempo. É, Não entendeu nada e tudo, porque tá aí a raiz, né? Padre Zé Maria, Primeira música é aqui, depois aqui. Padre Zé Maria levava uma caixa de som para cantar os cânticos do folheto, para que todo mundo pudesse participar. E eu tinha que aprender as músicas do folheto. Comecei a tocar na Capela Santa Cecília. Quando eu toquei as músicas, o grupo de jovens não tinha quem tocava violão. Aí o coordenador do grupo de jovens, o Cacá, veio falar comigo. Podia vir tocar aqui umas músicas mais animadas para nós, não tem músico. Falei, tá bom, fui, aprendi, né? Quero louvar-te, né, padre? Que essa não pode, todo mundo tem que saber, né? Aprendi e fui tocar nesse grupo de jovem. De quem tocava violão e não sabia nada de igreja, a coordenador do grupo de jovens. E aí, essa parte da vida do Rondinei foi marcada por esse grupo de jovens. Quando eu estava terminando minha missão no grupo de jovens, Padre Delton e Padre José Francisco chegam em Goianésia para começar a paróquia do Sagrado Coração de Jesus. Aí, como a espiritualidade dos padres claretianos, apesar de permitir que a renovação esteja na paróquia, não tinha isso como tinha os padres formados na Diocese de Uruaçu. Então, eu migrei da paróquia Nossa Senhora da Abadia para a paróquia Sagrado Coração de Jesus. Aí eu fui conhecer nas missas, hoje é bispo, né? Dom José Francisco, explicar. Na novena, aí o padre Zé Francisco, que era o pároco, pedia para a gente tirar as músicas. O padre Delta acompanhava muito o Ministério de Música, porque é um grande músico, né? Acompanhava muito a música. E aí é que eu fui conhecer a catequese, as encíclicas, a história do Sagrado Coração de Jesus com esses dois padres. A doutrina do Sagrado Coração de Isso, Jesus. foi com eles. O padre Zé O Francisco. magistério do Sagrado Coração de Jesus. É. A teologia do Sagrado Coração de Jesus. O padre José Francisco, na época, tinha um zelo muito grande com isso. Ele se preocupava muito com isso. Não falar do coração de Jesus como uma revelação particular das outras que tem na igreja. Tinha uma diferença por ser o Deus humano, né? O 100% homem também. Então ele queria ensinar o povo que não era uma devoção igual a Nossa Senhora da Penha, a Nossa Senhora da Abadia, não, porque falava do coração do homem Deus. Tanto que eu me lembro que a primeira música do padre Lara, que a gente tocou na novena, foi aquela: o coração tem razões que a própria razão desconhece. Isso aqui é muito do padre José Francisco. Ele pediu para tirar a música, era o canto de entrada todo dia. Porque ele queria ensinar. E eu fui convivendo. Marcar. Eu fui convivendo com esses padres. O padre Delto conta a história do coração de Jesus na vida dele, que faz parte do sacerdócio dele, né? Passado esse tempo de paróquia, eu tive uma vivência
de comunidade, na comunidade Coração Fiel, cujo fundador é o Padre Delta, de 17 anos. Então, Coração Fiel. mergulhado na experiência do Coração de Jesus. O mês do Coração de Jesus na comunidade era muita catequese sobre isso, muita espiritualidade, leitura da ladainha, que é uma das expressões de devoção ao Coração de Jesus, as palavras reservadas muito à devoção ao Coração de Jesus, como a gente fala sobre como se fosse pedir perdão ao Coração de Jesus. O tempo inteiro, essa maneira de rezar ao Coração de Jesus, pedindo perdão por os pecados que feriram o coração do Deus humano, né? Reconhecendo a misericórdia de Deus que está no coração de Jesus. Exatamente. Viver essa experiência da graça de Deus no coração de Jesus, tendo a grande certeza do que o coração de Jesus é capaz de fazer conosco. Essa reconciliação, essa religação. Isso. Religião, religare. Ou seja, eu estou unido aos céus. Essa devoção, o devoto do coração de Jesus reza por si e ele reza por aqueles que não têm a piedade. Aqueles que ainda não tiveram um encontro pessoal com Jesus ou aqueles que já tiveram e hoje falam mal da fé. A devoção ao coração de Jesus precisa fazer reparação. Reparação. Perfeito, lembrei. Essa é uma das orações mais importantes na devoção ao coração de Jesus. Para que aqueles que se voltaram contra o Cristo sejam alcançados. E aí eu, como devoto do coração de Jesus, o Senhor, né, os padres, devotos do coração de Jesus, rezam por essas pessoas também. E pelo coração de Jesus, né, para reparar as ofensas cometidas ao coração de Jesus. Cheguei na frase que eu queria. Essa oração do devoto ao coração de Jesus é importantíssima. Tanto que há, na sequência das orações, na proximidade da solenidade, a hora santa, Padre Rodrigo. A hora santa é feita para lembrar Jesus no calabouço. E essa hora santa para nós aqui na Arquidiocese, também na Diocese de Anápolis, inclusive nosso bispo auxiliar já lá teve com vocês, é realmente algo formidável, né? Sim. Nossos bispos sempre convocaram o clero, né? Então nós, os padres, é importante, você que está nos assistindo, né, também saber disso, né? Então todas as sextas-feiras da festa do coração de Jesus, da solenidade do coração de Jesus, o nosso clero tem uma agenda marcada. Nós nos encontramos das 9 ao meio-dia para fazer essa reparação, para viver esse dia de oração pela santificação do clero. A comunidade é convidada a rezar pelos padres na festa do coração de Jesus. Mas nós também temos essa agenda já gravada no calendário da nossa arquidiocese, a estarmos unidos diante do coração de Jesus. E também não é diferente na Diocese de Anápolis. Inclusive, Dom Levi já esteve com vocês, vivendo essa experiência bonita também. Rondinei, a vida é cheia de mudanças, todos nós sabemos disso. A vida, como nós estamos vivendo aí no Missal, a partir do advento desse ano, nós vamos ver uma linguagem mais poética, uma linguagem mais na raiz no Missal romano. Quantas vezes a missa passou e passará por mudança Perfeito. na vida da nossa sociedade. Você esperava escrever um livro sobre o coração de Jesus? Você esperava falar dessas promessas? Você esperava que um dia você estaria do outro lado, do lado de cá, escrevendo às famílias e levando tudo aquilo que você abasteceu, tudo aquilo que você consagrou, tudo aquilo que você viveu durante esse tempo forte de missionário? Você esperaria que um dia Deus iria usar de você para poder dizer à sociedade, dizer ao mundo, um mundo cheio de perguntas, um mundo cheio de incredulidades, um mundo cheio de dores. Estamos numa baita de uma guerra, estamos no momento em que a Ucrânia sofre, estamos no momento em que
o Papa sofre, estamos no momento em que a igreja sofre, estamos no momento onde os irmãos não estão bem. Nós sabemos disso. Olha o que nós acabamos de viver e passar na política do nosso país. Muitas dificuldades, muitas divisões, muitos corações machucados, muitos corações dilacerados, muitas dores dentro da nossa própria fé católica. E você, de repente, um pobre, um pequeno, um simples, um camponês. Sim, é verdade. Né? Se a gente lê lá aquele livro, O Pároco de uma Aldeia, a gente fica tentando entender quem é esse pároco de aldeia. Então, de Natinópolis, né? Parafraseando o Evangelho, pode sair coisa boa? Saiu. E Deus te dá esse dom, esse presente, essa graça dos céus que você já vem nos acompanhando nesses dias. Promessas, Rondinei Arantes. O que Deus mostra para você com esta experiência, com este presente? O que Deus mostra para você com esta embalagem que traz esse conteúdo? O que pulsa no seu coração diante do Sagrado Coração de Jesus nesse instante? Eu sempre sou encantado com isso a respeito de Deus, né, padre? Deixa eu parafrasear Dom Odair José Guimarães. Deus é bom e ajuda quem não presta. E como ajuda? Como ajuda, né? Não imaginava. Nunca me imaginei escrever algo assim. Ainda mais com conteúdo católico. Não me imaginava. De maneira nenhuma. Assim, de onde nós aprendemos a escrever, eu tive a graça de poder aprender com professores muito simples. Minha primeira professora, que a gente chamava de Tia Glória, né? Não esperava nunca. Esse livro é um milagre, tenho certeza disso. É a realização de uma profecia de Santa Gertrudes. Mas o Padre Cássio citava isso na viagem. Nasci no dia dela. Mesmo? Dia 16 de novembro. 16 de novembro. Santa Gertrudes teve várias revelações com Jesus. Em uma delas, João, o apóstolo, estava. Nessa revelação, Gertrudes encosta o ouvido perto do coração de Jesus, como fez João. No Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 25, cita isso. Após Gertrudes ouvir, Padre Rodrigo e Padre Cássio, ela pergunta para o apóstolo: como que você ouviu isso? Porque você também inclinou a cabeça e não falou no Evangelho sobre o coração de Jesus. Aí João responde assim: a devoção ao coração de Jesus será para um tempo específico da igreja uma necessidade de reavivamento de amor. Vai ser necessário lá na frente, fica tranquila, Gertrudes. Você vai entender. E eu vejo que esse livro é isso, padre. Um reavivamento de amor. Um reavivamento de amor. O apóstolo usou essa frase. Aquilo que o Padre Cássio acredita. Instaurar e restaurar o reino de Deus nesse mundo que a gente vive, através de uma nova aliança. Instaurando e restaurando corações. E fazendo acontecer essa aliança de amor. Tudo nos une, né? Tudo é a Tudo costura. Nos une. Nessa costura é interessantíssimo a gente compreender a vida dos santos diante do Sagrado Coração de Jesus. Sim. Não para lá em Santa Maria Margarida Alacoque. Nós podemos enxergar, como você disse, em Santa Faustina. Sim. Nós podemos chegar em Santa Gertrudes. Mas tem uma santa muito especial, que nós já falamos dela aqui hoje, fora do ar, que também nós podemos enxergar o coração de Jesus. Você sabia que Santa Dulce dos Pobres era do apostolado da oração? Não, essa eu não sabia. Não. Você sabia, pai? Não. Santa Dulce dos Pobres era de fitinha. Olha só. Santa Dulce dos Pobres era de oração de reparação. Santa Dulce dos Pobres era das primeiras sextas-feiras. Santa Dulce dos Pobres era dos primeiros sábados. Isso é muito interessante. Essa parte dos santos, São João Eudes, um grande devoto do coração de Jesus, São João Paulo II, um grande devoto do coração de Jesus. Essa parte dos santos, Padre Rodrigo, com a devoção ao coração de Jesus, nos ajuda muito porque eles pregaram sobre isso.
e difundiram. Aquilo que começa na França, Parlemonial, um convento, de repente vai para o mundo inteiro. A gente partilhou muito sobre isso. E uma das maneiras com que isso aconteceu foi através da instituição da solenidade, a última solenidade do tempo comum, que é Cristo Rei do Universo. Se você tiver a oportunidade, estiver nos assistindo agora, e digitar no Google Cristo Rei do Universo, uma das imagens, não todas, será a do coração de Jesus. Só que coroado. Acrescentou-se a coroa. Então, os padres, os santos, os bispos e os papas fizeram com que a devoção se espalhasse. Imagine bem o padre confiado nessa promessa que o senhor já citou aqui. Tocarão os corações mais endurecidos, né? E o padre precisa muito disso na paróquia, porque todo domingo tem um lá que é do coração endurecido, sentado lá atrás de braço cruzado. Esse não falta. Toda missa ele vai, né? Mesmo que não seja a mesma pessoa, mas ele vai. Tá certo? A santidade de quem viveu a devoção é muito importante para nós, mas eu sou apaixonado naqueles santos que pregaram sobre a devoção, traduziram, porque eles fizeram da França, da Alemanha, no caso de Faustina, da Polônia, isso chegar até nós. Aqui em Goiânia hoje podemos falar, como o senhor já disse, né? Chegou a Natinópolis, um povoado, um distrito de Goianésia com 300 e poucos habitantes. Em nosso Santuário Basílica Sagrada Família, nós trabalhamos muito a teologia dos três corações. Batemos muito nessa tecla. Inclusive, não sei se você conhece ou já viu, nós ofertamos às famílias um pergaminho muito bonito com os três corações. O coração de Jesus, o Imaculado Coração de Maria e o Castíssimo Coração de São José. Nós falamos muito do coração castíssimo de São José. O coração castíssimo de São José ele ficou esquecido por uma coisa simples. Com o Concílio Vaticano II, houve uma mudança litúrgica. Então, a igreja caminhava da seguinte forma. Segunda-feira, dia das almas. Terça-feira, dia dos anjos, da Sagrada Face. Quarta-feira, dia de Santa Rita de Cássia. Quinta-feira, dia da Eucaristia. Sexta-feira, Nosso Senhor, na cruz. Paixão, dia de jejum. Sábado, a Virgem Maria. Domingo se celebrava São José. O dia de São José era domingo. O dia do coração castíssimo de São José era domingo. Por isso que, com a reforma litúrgica, São José veio para quarta-feira. E aí acabou se perdendo por causa da proximidade. Era simples. A festa do coração de Jesus, sexta-feira. A festa do Imaculado Coração de Maria, sábado. Domingo era o coração de São José. Então os três corações estavam juntos. Quando São José vai para quarta-feira, aí distancia. E aí depois também houve algumas visões onde se falava muito do coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria. Mas o coração de São José ficou à parte. Não sei se algum santo, como São João Eudes, profetizou que também chegaria na igreja o tempo de São José. Nós acabamos de celebrar 2 anos atrás um ano consagrado a São José, quando o Padre Donald, quem me acompanha, já escutou isso da minha boca inúmeras vezes, fez esse tratado bonito de São José, que é a consagração a São José. Inclusive foi um dos temas também de podcast com o Padre Darley aqui. Muitas pessoas voltaram seu olhar para o coração de São José. E nós, Santuário Basílica Sagrada Família, batemos nessa tecla. Por quê? Porque é a Sagrada Família. Então, na imagenzinha da Sagrada Família, nós temos os três corações que ali estão. Então, nós trabalhamos muito os três corações. O Imaculado Coração de Maria, o coração de São José e o coração de Jesus. Pureza, o livro. Sempre chamando a atenção para os três corações. E criando
cada dia mais essa consciência nas famílias. Como nos fala uma das promessas, entronizar o Sagrado Coração em sua casa é a grande certeza de que você irá alcançar muitas graças e bênçãos nesta vida e a salvação eterna. No Brasil, quem assistiu também o último podcast, compreendeu essa verdade. Quem é o grande responsável para que o Sagrado Coração de Jesus chegasse lá em Natinópolis? Quem é o grande responsável para que o coração de Jesus chegasse lá em Goianésia? Quem é o grande responsável para que o coração de Jesus chegasse na Diocese de Uruaçu? Quem é o grande responsável para que o coração de Jesus chegasse aqui em Goiânia? Quem é o grande responsável para que o coração de Jesus chegasse lá em Anápolis? O nosso querido Padre Cícero, Padim Padre Cícero. Tudo acontece no Nordeste com o Padre Cícero. O Padre Cícero fazia realmente essa grande romaria em Juazeiro, chamando a atenção das pessoas para o coração de Jesus. Por isso, em toda a família nordestina, tem a entronização do Sagrado Coração de Jesus. A estampa está lá. E o coração de Jesus, então, popularizou pelo Brasil. E aí o apóstolo da oração, com todo esse trabalho bonito, feito pelos jesuítas, né? Faleceu há pouco, o grande ícone do coração de Jesus, o grande sacerdote que deu a vida pelo coração de Jesus, que estava sempre na televisão, sempre falando sobre o coração de Jesus, que por muitos anos coordenou toda a liga do apostolado da oração, faleceu há pouco faz. Nos chama a atenção de que o Sagrado Coração precisa estar nas famílias. Então, por isso, nós oferecemos de presente às famílias, chamamos a atenção para as famílias, peregrinar ao nosso santuário, retirar o seu pergaminho, e a cada ano, na festa da Sagrada Família, entre o Natal e o Ano Novo, celebrando a Sagrada Família, pedir as bênçãos e a renovação e a consagração naquele pergaminho. Antes nós trocávamos o pergaminho, agora nós criamos um outro estilo. Nós chancelamos o pergaminho. Então, atrás daquele pergaminho que você já tem, você traz e a gente chancela e damos uma bênção naquele pergaminho, naquela chancela, renovando essa consagração. Como Perfeito. Se renova a cada ano essa experiência da consagração. Mas o importante é que todas as famílias tenham em suas casas os Sagrados Corações. Lugar de destaque, na sala, na saída, na capelinha de oração, junto à porta da casa, aonde for. Todas as vezes que você for sair de casa, todos os amanhecer, todos os dias, aprendi com meu pai. Meu pai não põe o pé no chão, não é superstição não, o pai é um homem de oração. Se eu sou padre, tem que ser muito grato à figura do meu pai. Lá em casa, quem me ajudou ao sacerdócio, quem me trouxe ao sacerdócio, quem me mostrou o sacerdócio, é minha família paterna. E meu pai é um homem de oração. Meu pai não levanta da cama sem fazer as suas orações matinais. Para sua surpresa, Rondinei, você que falava do pai, lá em casa, nenhum de nós somos 4, porque um faleceu. Então, nós somos 2 irmãos, entre eu e meu irmão, ele é o mais velho, tem uma diferença de 5 anos, porque um foi para o céu. Então, nós 4, eu, meu pai, minha mãe e meu irmão, não saía de casa sem rezar juntos, todos os dias. Sentava numa mesa, numa espécie de antessala, né, numa copa, que não se usava para refeição, mas tinha lá entre a cozinha e a sala essa copa, cada um tinha o seu lugar e ali se rezava um Pai Nosso, uma Ave Maria, a leitura do dia e a oração do Vinde Espírito Santo. Somente isso. Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, a leitura do Evangelho do dia e a oração ao Espírito Santo. Todos os dias. Então meu pai fazia a oração dele na cama e fazia a oração dele conosco, liderando a oração, os 4 juntos. E isso no ritmo da família, você já sabe. É com problema, é sem problema, é com alegria, é na tristeza, mas a oração fazendo parte. Por isso, todas as vezes que você entronizar o Sagrado Coração de Jesus, o Imaculado Coração de Maria, o Castíssimo Coração de São José na sua casa, lembre-se, Jesus, Maria e José,
minha família vossa é. Somente essa jaculatória. Todas as vezes que você passar por aquele quadro, aonde estão os 3 corações, reze a Sagrada Família, pedindo aos Sagrados Corações da Sagrada Família de Jesus, Maria e José, que seja a sua proteção. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. Toda casa deve ter um oratório, toda casa deve ter um cantinho de oração, toda casa deve ter uma experiência bonita, como o Padre Cássio falou, sem dizer. Está lá o livro do Padre Mário, junto do seu cantinho de oração, do seu oratório. Isso faz parte da nossa fé. O espaço sagrado. E dentre as coisas mais belas do espaço sagrado da vida de uma família, deve ser os Sagrados Corações. Entronizar os Sagrados Corações. Essa parte que o senhor falou do Imaculado Coração de Maria e do Castíssimo Esposo de São José, Santa Gertrudes foi uma grande devota de São José. Na biografia dela vai citar a comunhão frequente, porque naquela época não era diário, e o motivo é bem simples, poucos padres, claro, né? A dificuldade de locomoção para os padres celebrarem a missa, né? Estamos falando do século XIII, 1256, ela é de 6 de janeiro. Até pouco faz, São Luís Santa Zélia, mesmo que tinha a missa diariamente, mas a comunhão não era diária. Se comungava 3 vezes por ano. Na Páscoa, no Natal e no dia do seu aniversário. Você ia à missa e assistia à missa, o padre comungava, mas você não comungava. Gertrudes, com essa devoção, padre, eu queria ler uma oração e o senhor e o Padre Cássio vai me dizer que oração que é essa. Por quê? Numa das revelações que o coração de Jesus deu a ela, falou, você vai rezar essa oração e 1000 almas vão sair do purgatório. E essa devoção se espalhou na Alemanha. Preste atenção na oração, quando a gente fala do costurar. Olha a oração. Eterno Pai, ofereço-vos o preciosíssimo sangue do vosso divino Filho Jesus, em união com todas as missas que hoje são celebradas em todo o mundo. Por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores de todos os lugares, pelos pecadores de toda a igreja, pelos da minha casa e dos meus vizinhos. Amém. Essa oração não começa igualzinho o que a gente reza do Terço da Misericórdia? Uhum. E é a oração indulgencial de Santa Gertrude para as almas do purgatório. Exatamente. Rezamos todas as segundas-feiras. É lindo isso, eu fico Belíssimo. encantado, né? Como que Faustina, 1900, Gertrudes, 1200, fizeram uma oração tão parecida. É uma confirmação histórica, né, padre, da devoção, né? É o coração de Jesus que nos une. Que fala, né? Uhum. 700 anos de diferença, Eterno Pai. Se o senhor falar essa frase lá no santuário hoje, padre, Eterno Pai, as pessoas vão começar a rezar. Todas as segundas-feiras nós rezamos essa oração às 6h30 da manhã. Toda segunda-feira às 6h30 da manhã nós rezamos missa normal e nós rezamos uma meditação sobre as almas do purgatório. Depois dessa meditação nós rezamos a ladainha pelas almas do purgatório, rezamos o salmo das profundezas eu clamo, de profundis, rezamos esta oração pelas almas, todas as segunda-feiras, 6h30 da manhã. E todos os dias no santuário se reza às 3 horas da madrugada. Sabe que lá tem missa todo dia, 3 horas da madrugada. Sim, eu vi no cronograma que o senhor Padre me mandou. Erasmo celebra todo dia, 3 horas da manhã. Só ele, nós não damos conta, não. Obrigado, e Padre também Erasmo. às 15 horas. Obrigado, Padre Erasmo. E também às 15 horas. E aí reza-se, como você acabou de dizer, a oração à misericórdia. Se puxar, o povo vai rezar a oração da misericórdia, né? Sim, esses corações que foram sendo revelados, né, Padre Cássio, que a gente falava agora, né, de Gertrudes, Margarida Maria Lacoque e o coração misericordioso de Faustina. O senhor lembra como é que o senhor falou que o senhor pregou lá? Ficou bonito? Não, outra vez a gente conversando, Rondinei, né, em casa e tudo, a gente foi conversando e meditando, né, nas revelações do coração de Jesus e como a pedagogia de Deus, né? Aí, primeiramente, né, voltando no início, o primeiro grande devoto, né, do coração de Jesus é São João Apóstolo, né, que reclinou, né, no peito de Jesus.
e viu o coração ser transpassado por uma lança, né? E por vários tempos, né, poucos místicos tinham acesso, podemos dizer, a esse coração, porque tinha apenas uma brecha, né? E apenas aqueles que eram místicos poderiam adentrar esse coração, né? Depois, com Santa Gertrudes, esse coração vem para fora, né? E depois, com Santa Margarida Lacoque, esse coração entra em chamas, né? Ele começa a arder de amor. E depois nós vemos em Santa Faustina que os raios da misericórdia de Deus é o mesmo coração, só que agora explodiu, né? Ele, de tanto arder de amor, né, pela humanidade, agora não sei o que pode fazer mais, né? Que já explodiu o coração em raios de misericórdia, de amor, para alcançar, né, aqueles que estão mais distantes. Então a gente faz essa memória, né, da brecha que tinha, né, de um lado aberto, um coração que se explode, né, nessa infinita misericórdia para alcançar os que estão mais distantes, né? São os raios que agora vai atrás desse tempo, né, como a própria santa falava, né, do que o apóstolo João disse para ela, né, que nós vivemos isso, né, de uma frieza espiritual tão grande, né, de um mundo cada vez mais ateu, pagão, e só um coração que se explode, né, em misericórdia para atrair, né, aqueles que estão dispersos, distantes, para que possam, né, redescobrir e descobrir, né, esse amor infinito de Deus que se chega até nós, esse coração transpassado, né, de amor. Rondinei, as promessas são tão fiéis que tem um detalhe na história que você não deve saber, e nem o Padre Cássio, porque nós estamos falando aqui de realidades diferentes. Nós estamos na mesma fé, unidos na mesma comunhão, acabamos de celebrar Pentecostes, mas nós temos as nossas realidades. Você, toda a sua história de caminhada de igreja, diocese de Uruaçu. Sim. Padre Cássio, diocese de Anápolis. Um pezinho em Goiânia, mas 99,9% Anápolis. Goiânia é tudo muito novo para a comunidade Nova Aliança e para o Padre Cássio e sua família. Eu, Goiânia. Você que nos assiste, maioria Goiânia. Nós somos tão marcados pelo coração de Jesus, e o coração de Jesus tanto nos surpreende, que essa explosão de amor, que uma das coisas mais belas na nossa arquidiocese de Goiânia, traz consigo o coração de Jesus. Associação Servos de Deus. Sanina, a grande criadora de toda aquela obra, de toda aquela construção, que queria ser religiosa, mas não sendo religiosa por tantos motivos. Seu pai, sendo um homem de muito poder, constrói todo aquele prédio para que ali pudesse ser o lar das meninas de Santa Gertrudes. E ali, então, era um lugar de acolhida a meninas, que essa era a vida religiosa, né? Dama de caridade, o fazer o bem, né? O estilo vicentino que tanto marcou a nossa vida, que foi marcado pela França, está lá no coração de Jesus, né? As irmãs vicentinas, as irmãs de caridade e assim por diante, no caso dela mais para o lado do franciscanismo, mas queria, qual é o modelo de vida religiosa? É o cuidado, é a oração e o cuidado, a oração e o cuidado, a oração e o cuidado. Então Sanina ali tem esse presente dos céus, o lar das meninas de Santa Gertrudes, um lugar de acolhida para as filhas de Sanina. Quem eram essas filhas de Sanina? Todas aquelas meninas que não tinham para onde ir, seus pais não tinham condições, precisando de um cuidado, muitas delas com tratamentos ortopédicos e situações mais sérias, mas tudo diante do coração de Jesus. E aí a história está aí para nos contar, né? Como que chama a rua? Qual é o nome da rua hoje onde está a Associação Servos de Deus? Depois, Sanina faleceu, chegou à sua idade, a obra foi acabando, as meninas foram crescendo, o mundo foi mudando. Hoje nós já sabemos, né? Até pregamos, incentivamos que em situações especiais a gente não tire as pessoas das casas, mas ao contrário, seja a família
ajudada pela vida da comunidade, daí vem um trabalho bonito dos vicentinos e tantas outras coisas mais, para que não seja necessário você dar o seu filho, mas que você tenha o seu filho e você possa cuidar com o seu filho, com todas as necessidades que ele precisa, inclusive com tantos trabalhos bonitos, como por exemplo aqui em Goiânia o CRER e tantas outras coisas mais. Mudou a política de assistencialismo, né? E aí veio nascer a Associação Servos de Deus, a casa, a sede da Renovação Carismática Católica em Goiânia. Então todo aquele prédio, a construção dele original, está ligado ao coração de Jesus, está ligado a Santa Gertrudes. A obra de Deus nunca morre, continua. A rua então se chama Santa Gertrudes. Então tudo isso é muito bonito para a gente poder entender, né? Como que esse coração zela? Sim. Como que esse coração está presente? Como que esse coração é realmente essa resposta de amor? E aí eu lembro, por exemplo, aqui nós falamos dessa comunhão, a comunidade Nova Aliança, né? O carinho que vocês têm pela festa da Divina Misericórdia, né? Sim. Que é um dos momentos mais expressivos da comunidade Nova Aliança. A festa da Divina Misericórdia. Então, diante da nossa fragilidade humana, está sempre a misericórdia de Deus a cuidar de nós, o seu sagrado coração. Suas considerações, suas palavras, o que está no seu coração, o seu anseio, a alegria de poder estar conosco em nosso santuário basílica, o seu carinho para com o Padre Divino, a sua alegria de poder trazer esse presente, esse milagre e também apresentar para nós. Eu gosto de dizer, Rondinei, que nós os padres não somos vendedores de livro. Nós os padres não vendemos livros para ganhar dinheiro. Nós os padres não fazemos livro para poder sobreviver. Mas em cada livro é um presente. Em cada livro é um dom. Em cada livro é uma oportunidade. Em cada livro é um apontar-se para o céu. Isso no nosso país, nesses últimos anos, pululou, pipocou. Então a gente vê várias pessoas, várias associações, várias agremiações editando livros, tendo aí o clube de livro e tantas outras coisas mais. Então é uma coisa que só confirma aquilo que a gente acredita, né? Uma boa formação, uma formação católica, um compreender, um conhecer, tomar posse dessas promessas. Então gostaria que você pudesse nesse momento nos ajudar aí a tocar os nossos corações, dizendo desse milagre, né? E dizendo as suas palavras e mostrando, né, para a nossa sociedade esse trabalho bonito que você vem fazendo e nessa oportunidade de ajudar tantas pessoas a ser alcançados por essas promessas, como você também o foi. Me permita falar, padre, usando a frase que fica no detente, que é o escudo da fita que o membro do apostolado usa, né? Alto. O coração de Jesus está comigo. Venha a nós o vosso reino. Para partilhar com você que acompanha o Padre Rodrigo, vai a este santuário, esta basílica aqui em Goiânia, eu quero te dizer o que aconteceu comigo, porque livro é uma história escrita. Não tem jeito de eu escrever um livro, ou alguém escrever um livro, sem estar presente. Que o coração de Jesus te encontre. Assim, explodindo. Que o coração de Jesus te encontre. Não fuja mais. Não vale a pena. Fuja do pecado, fuja de pessoas ruins, fuja de lugares ruins. Mas de Jesus não foge mais não. Chega. Passarinho preso, batendo na gaiola. Deixa o coração de Jesus te encontrar. Como seria a minha vida, diz uma música que eu quero cantar hoje nas 2 missas, que nós vamos rezar juntos aqui na Basílica. Como seria a minha vida se as tuas mãos, ó Jesus, não estivessem sobre mim? Como seriam os meus sonhos se o teu Espírito não habitasse em mim?
que o coração de Jesus encontre. Todos, todos, todos. Ele mesmo disse, o título do livro é por causa disso, né? Porque a Bíblia é uma promessa. Eis que eu estareis convosco todos os dias até o fim dos tempos. É a última frase do Evangelho de Mateus. Então, deixe o coração de Jesus te encontrar. Onde você estiver me ouvindo ou assistindo aqui, ladeado por 2 padres. Aqueles que com suas mãos nos dão o coração eucarístico de Jesus. Eu te peço, meu irmão, minha irmã, não fuja mais. Não se esconda mais. Deixe que o coração de Jesus te encontre. Não há em nenhuma das promessas algo que seja ruim para você. Não há. Todas as promessas, que são muito mais de 12, mas aqui no livro nós citamos as 12, que são propagadas pelo apostolado da oração. Essas 12 aqui, todas elas te fazem bem. Bem para sua alma, bem para sua casa, bem para o seu trabalho, bem na hora da morte, bem para os seus filhos, bem para o seu esposo. Então eu te peço, como alguém que foi alcançado por esse coração, não fuja mais. Renda-se. Lembrando-os que hoje, então, na missa das 15 horas e nas missas das 19h30, o Rondinei estará conosco. Não fuja, sinta-se convidado, celebrando o 6º dia do nosso Cerco de Jericó. Amanhã, domingo, nosso encerramento, encerrando com chave de ouro no coração de Jesus. Terça-feira, dia 13, na festa de Santo Antônio, nós iniciamos a novena dos Sagrados Corações. Jesus, Maria e José. Iniciando dia 13 e indo até a quarta-feira da outra semana, quando nós celebraremos o dia festivo do Castíssimo Coração de São José. A nossa novena, depois eu vou ter oportunidade de te entregar mais tarde. Então pega as 3 festas. O Sagrado Coração de Jesus, na sexta-feira, o sábado, o Imaculado Coração de Maria, e encerra na quarta-feira, no Castíssimo Coração de São José, até nessa pedagogia, como você disse, Dom José Francisco, a gente ajudando a entender as pessoas, o grande caminho dos Sagrados Corações. Deus vos abençoe, meu irmão, Deus vos abençoe, minha irmã. Gratidão, Padre Cássio. Eu que agradeço, Padre, né? Todo o apoio do Senhor, né? Toda a comunidade de Nova Aliança. Nós estamos aqui em Goiânia, gente, né? Graças também à mão, né, do Padre Rodrigo, desde o Curitiba 4, nos acompanhou, né? Estamos aqui hoje na Paróquia São Cristóvão, né? Por ser esse amigo, né, da comunidade, né? Esse suporte que nós temos aqui em Goiânia, né? Muito obrigado mesmo, né? Deus abençoe muito o Senhor, toda a missão, todo apostolado, todo o bem, né, que seu sacerdócio faz a tantas pessoas, né? Muito obrigado. Gratidão. Até mais tarde, Rondinei. Até mais tarde. Muitas coisas nesse livro, Padre, me fizeram bem. Para mim. Agora, uma das coisas que vai ficar marcada no meu coração é o Senhor com ele na mão. Amém. Porque uma grande graça para alguém que escreve um livro com conteúdo de catequese católico é ter um padre para apresentar o livro e o outro pregando e falando com o livro na mão. Eu até coloquei no meu Instagram para deixar registrado ali. Obrigado pela acolhida. O sorriso. Amém. É próprio do devoto, né? Ele sabe acolher. O devoto do coração de Jesus tem um coração grande. Obrigado. Obrigado por tudo. Assim seja. Só coisas boas para todos Só nós. coisa boa. Deus vos abençoe. Até a próxima.